apesar de ter muito exemplo, né, muita conversa nos dois capítulos, né, no 4 e no 5, a gente tem assim, quase que uma linha narrativa muito, entre aspas, óbvia para a gente, né? Então, o que, que acontece no caso de padronizações, né? Como é que a gente trabalha com quando existe essa questão da padronização, porque ela usou a questão das horas, né? Mas serve para basicamente tudo, né, que a gente vai fazer. E no capítulo 5, como funciona um processo editorial, né? E aí ela comentou a respeito de um processo editorial de autor independente, né? E aí mostrou a troca lá e tal, mas é muito bom para a gente perceber como as coisas ainda estão sendo feitas, como eram feitas e como ainda estão sendo feitas. Então, por isso que eu acho que vai ser talvez um dos encontros mais sucintos, assim, no sentido de que não tem muito o que ficar debatendo, né? Só a gente entender de fato ali o que ela quis passar. Alguém quer fazer alguma consideração inicial? Leu alguma coisa que chamou a atenção? Eu queria ter tirado as fotos e fazer aquele esquema de colocar os trechos que eu destaquei, mas não deu tempo. Então, tá só aqui no meu livro mesmo, os destaques para a gente ir passando por eles. Alguém quer fazer algum comentário? O que vocês acharam do capítulo das horas? O que vocês conseguiram tirar, assim, de lição? Deu para aprender alguma coisa em relação ao funcionamento do mercado? A sensação que eu tive é de que as coisas são muito, assim, não tem uma norma, assim, você tem, vamos dizer assim, práticas aceitas, mas não efetivamente um norte definido, né? Você segue mais ou menos, por exemplo, os manuais. Os manuais não são leis, né? São um norte que te guiam, mas que varia também, né? Tem variedade dentro desses manuais, e então você fica meio, assim, que nem a moça está falando aí, parece que é tudo subjetivo, exatamente, é do gosto do freguês, né? Ai, ai, é aquilo, assim, eu lembro quando eu fui trabalhar, eu trabalhei numa ONG que tinha um departamento de marketing, e aí esse departamento de marketing era responsável por fazer uma revista com várias matérias a respeito do assunto lá da ONG. A gente também alimentava o site, a gente escrevia para jornal, então assim, tinha uma redação. A minha tarefa, eu era editora, então basicamente eu tinha que cuidar de tudo quanto é tipo de texto que saía dali da redação. E eu lembro que foram os meus primeiros contatos, isso foi de 2011 para frente. Foram os meus primeiros contatos com manuais de redação, manual da Folha, manual do Estadão, né? Aí eu falei, Aí eu achei o máximo na época, comecei a comprar manual, porque eu falava, de fato, eu era uma pessoa que eu lia muita gramática. E você não encontra, né? Como é que se diz? Um consenso, né? Nas gramáticas, nem livros paragramaticais, né? Livros que vêm com algumas regras que não estão nas gramáticas, né? Com alguns consensos. Então, eu lembro que foi uma descoberta, assim, para mim, na época, fenomenal. Que eu pensava, pronto, agora eu tenho onde me basear, agora eu sei onde é que eu olho para definir um padrão e para justificar para a minha equipe por que eu estou pedindo o padrão X ou padrão Y. Então, por muitos anos, eu adotei o manual da Folha, adoro o manual da Folha até hoje, sempre que sai um atualizado, eu compro de novo. E é mais ou menos isso assim que funciona. Para quem trabalha no jornalismo, isso é meio que uma obviedade, né? Se você veio do jornalismo, eu comecei a trabalhar como editora no mundo dos jornalistas sem ser jornalista, né? Então podem imaginar o tanto de bullying que eu sofri. Mas no mundo do jornalismo é uma realidade muito tranquila, assim. Você vai escrever para um veículo, o veículo tem um manual ou adota um manual, né, de circulação. Então, no nosso caso lá, a gente nem tinha adotado nada, eu que adotei, eu que falei, a gente vai usar o padrão, e aí eu padronizei a redação ali
a nossa redação com base no manual da Folha. Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia lá, olhava no manual da Folha e acabou, né? A gramática, basicamente, nesse sentido, nem fazia parte do meu dia a dia. Pegar dicionário de dúvidas, né, de dificuldades, não, isso nem fazia parte do meu dia a dia. Eu comecei a ter isso como algo frequente quando eu falei, não, eu decidi que eu vou trabalhar com edição, preparação e revisão para livros, com livros, né? E aí eu fui começar a descobrir como é que era esse processo dentro do mundo editorial. Então, se você está aqui, está começando a sua carreira no editorial, ou às vezes você está mudando, né, de um nicho para o outro, descobrindo como as coisas funcionam, você vai perceber que a gente também tem a figura do manual dentro das editoras. No entanto, vamos contar assim que a gente deve estar tendo o quê? Umas 4.000 editoras no país, se não for mais, porque tinha 2.000 10 anos atrás. Então, eu chuto assim que deve ter por 4 a 5 mil editoras. Então, não existe assim o manual caprichosamente organizado para cada editora, né? Então, a gente pergunta se existe o manual, e se não existir, a gente precisa adotar um para trabalhar. Então, com o passar do tempo, você vai aprendendo, talvez até pegando gostos, criando costumes, né? Então, você decide como é que você vai escrever as horas, por exemplo, que é aqui o caso da Anelisa, e aí você aplica isso sempre, né? Em outros casos, você vai ter que se adaptar a manuais. Então, por exemplo, hoje dos meus clientes, eu tenho ali, vamos colocar assim, vamos chutar, põe assim, 10 clientes, de 10 clientes, 3 têm manual, sabe? E aí, onde não tem, eu trabalho com base nos manuais dos outros, e afunilo para o que eu prefiro, né? Entra aí uma questão de gosto, de como eu acho que fica esteticamente melhor, de como a padronização é mais coerente, né? Hoje mesmo eu estava negociando, estou montando equipe para trabalhar num projeto com didáticos, né? E aí eu vi o material, falei, tá, entendi o que tem que fazer, parará, e eu estava tentando entender de quantas pessoas eu ia precisar, qual era o tamanho da equipe, qual era o tempo que ia demorar para cumprir, né, para entregar cada demanda. E aí eu falei, nossa, mas se tiver que usar manual aqui, vai demorar ainda mais, porque aí vai ter que ficar, todo mundo vai ter que ficar, vai demorar uns 3 meses para se ambientar com o manual. Aí eu falei, fulana, tem manual? Você tem manual? Ela falou, não. Você tem aí? Então, isso vai acontecendo, né, ao longo da carreira, sobretudo se você se propõe a coordenar uma equipe, né, que foi o caso de hoje, a gente tem que ir juntando padrões, entendeu? Selecionando, por exemplo, eu estou criando o manual lá da editora, onde eu estou até o fim do ano, né? Então, basicamente, já está criado, mas vou tirar da minha cabeça algumas coisas, sim. Tem coisa que eu não vejo em manual nenhum, eu falo, isso aqui eu preciso colocar como uma padronização para as pessoas entenderem que quando elas trabalharem um texto aqui da editora, tem que acontecer tal coisa, né? Tem manual, inclusive, para designer, para capista. Então, olha, você vai diagramar o nosso livro, é assim que tem que ser, né? Então, não evite tais problemas, tenha o cuidado X, faça do jeito assado, né? Etc, etc, né? Então, não é fácil de entender, muitas vezes acho que a gente entra no trabalho meio desesperado, porque a gente ainda não tem muito padrão para mostrar, né? A gente, às vezes, você está no começo da carreira, ou então você está mudando de nicho, né? E aí você não sabe muito bem quais são os melhores padrões, né? Então eu lembro que no começo do Vagas tinha muitas essas perguntas assim na caixinha: como é que escreve hora, como é que escreve os quilômetros, tanto que eu deixei por muito tempo um manual do Inmetro, lá dos sistemas de pesos e medidas, e falava, olha, use isso aqui como referência, se você não tem nenhuma outra referência, né? Mas eu também falo para usar o Manual da Companhia das Letras, que é um dos manuais mais completos que a gente tem, e a gente pensa que
um manual difícil porque é da Companhia das Letras, né? E eles vão, sei lá, arrebentar com a gente com o manual, e não é, né? Você vê que a pontuação de aspas deles, por exemplo, é a mais simples possível, a mais óbvia. Tem editora que inventa uma pontuação que eu não sei o que acontece. Então, assim, aí você tem que se submeter a uma pontuação que só aquela editora usa daquele jeito, né? Algumas padronizações que só aquela editora usa daquele jeito. Então, todo mundo faz nota de rodapé de um jeito, só aquela editora faz a nota de rodapé de outro. Então, é cansativo. Uma lição que a gente tira dessa prática de mercado é que não dá para você simplesmente falar, não, nem vou olhar o manual, vou entregar aqui porque vou entregar no padrão. Não adianta, entendeu? Já vi gente boa com revisão, com preparação, tradutor bom, perder trabalho porque simplesmente ignorava o manual e punha no padrão que queria, porque muitas vezes você tem uma estrutura um pouco, vamos usar essa palavra assim, com perdão da palavra e os colegas, mas um pouco desorganizada, né? O importante é ter o livro pronto, capa, miolo, tá no shrink lá, tá shrinkado e vamos vender, né? E pronto, o livro aconteceu, fechou, mas não é bem assim, né? Porque com o passar do tempo, a editora começa a enfrentar questionamentos a respeito da qualidade do livro dela. Então, é a mesma coisa que acontece com um restaurante, sabe? Com, sei lá, uma roupa que você compra, veio com defeito, vai reclamar, né? E é muito constrangedor, né? Você ser um profissional que cuida de um produto cultural sem esse critério todo, né? Então, é necessário que a gente preste atenção nessas questões. Então, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que se não existe manual, você precisa adotar algum, né? Eu sempre falo na mentoria, ou você pergunta se tem manual, e aí você trabalha com esse manual, ou você fala, olha, como não veio o manual no e-mail do teste, eu vou usar o manual da Companhia das Letras, né? E aí, como eu estava falando de níveis de dificuldade, o Manual das Letras, para mim, é assim, tem que ser a nossa referência no sentido de simplificação das coisas, sabe? De não ficar inventando, botando pelo em ovo, sabe? Todo mundo faz de um jeito, você vai fazer de outro, sabe? Por exemplo, tem editora que é assim, a ABNT mandou parar de usar aquela boquinha de lobo, né? No disponível lá do site, mandou parar de usar esqueci o nome daquilo, gente. Deu branco. Vários underlines, o traçado longo, eu esqueci o nome disso. Aquele traçado longo para não repetir nome de autor, né? Então a BNT não precisa mais, mas a editora fala: vamos continuar utilizando. Vamos continuar fazendo. Você fala assim, amigos, vamos facilitar a vida de todos nós, né? Então, muitas vezes, e assim, a maior parte dos revisores, né, assim, a grande massa, 99% dos profissionais do texto são freela, estão do lado de fora da editora, né? E tem que lidar com 5, 6, 10 manuais. Tinha época que eu fazia coleção de manual, porque eu trabalhava para muito cliente diferente. Hoje em dia é mais recorrente, né? Eu trabalho ali, vamos para 10 editoras, né? E aí o manual já está na minha cabeça, eu só vou virando chave, né? Mas tem manuais diferentes. Então você imagina, né? Você em começo de carreira precisando fazer uma cartela assim que tenha circulação, né, para você não enfrentar a sazonalidade, e aí você tem que lidar com 10, 12, 15 manuais diferentes, é difícil, né? Aí você vai para os didáticos, outro inferno, né? Então, um monte de coisa. Outro dia, uma colega nossa me falou do manual de uma editora que estava com, eu já até esqueci, era um negócio de, não sei se era 400 e poucas páginas, um negócio assim, surreal, entende? Inclusive, eles pagavam para você ler o manual, pagavam por hora de tanta coisa que tinha que ser. Então, de fato, essa manipulação dos padrões não é algo simples, mas também não é algo desesperador. Porque o que eu percebo na galera, ou em mudança de nicho, transição de carreira, início de carreira, é que a pessoa chega querendo, assim, receita de bolo e um manualzinho mesmo, sabe? Como é que eu faço? Até por isso eu coloquei o checklist lá no link do Vagas, né? Para dar uma facilitada, né?
assim, ó, não esquece de olhar isso, não esquece de olhar aquilo, se acontecer tal situação, você pode usar tal padrão, na outra situação você usa tal padrão. Então, facilita um pouco, mas ali não abrange tudo. Então, o mais correto mesmo, eu lembro que eu fiz isso muito no começo da carreira. Engraçado que são umas coisas que a gente faz intuitivamente, né? Mas dão certo. Eu lembro que eu comecei a baixar manual. Eu baixei da Cosac Naif, eu fui baixando da Companhia das, fui baixando os manuais. E aí a minha diversão era ler manual, para entender o que as editoras entendiam como padronização, e começar a perceber pontos de contato, né, pontos em comum, pontos divergentes, né, em que as aspas sempre foram pontos divergentes, né? Então, sempre que eu ia mexer, e sempre que eu tinha um tempo livre, ainda mais em começo de carreira, eu vivia fuçando o manual. Quando chegava o manual de um cliente, eu achava ótimo, porque era mais um manual para conhecer. E aí tudo ia ficando, fazendo mais sentido na minha cabeça, né? O que importava mais, o que importava menos. Então, é um exercício interessante, né? A partir dessa leitura aqui desse capítulo da Annelisa, entender que não há consenso, né? Às vezes pode haver um consenso mínimo, mas não um consenso unânime, se é que eu posso falar assim. E a gente precisa visitar materiais, né? Conhecer materiais de clientes e, sobretudo, ler boas editoras para ver o que está acontecendo. Eu lembro que quando eu estava com muita dúvida de novo acordo, eu lembro que eu comecei a comprar livro de editoras nas quais eu confiava para ver como é que eles estavam fazendo. Deixa eu ver como é que eles estão decidindo fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Então, hoje em dia, se você me perguntar assim, quem que aplica mais novo acordo, eu sei até responder dentro, né, do escopo do que eu conheço, porque é desesperador, todo dia tem uma editora nova. Desesperador não, é ótimo, mais trabalho pra gente. Mas eu digo assim, desesperador porque a gente fica perdido, né, para conseguir circular entre tudo. Mas é um bom exercício e ajuda demais, e não é necessário, né, você chegar na profissão com esse receio, muitas vezes meio aterrorizante, de que você não sabe o padrão, qual que é o jeito certo de fazer isso aqui, né? Já deu para perceber que em editorial a pegada não é essa. Muitas vezes a gente nem usa a ABNT, a gente usa uma pseudo ABNT, né? A gente vai para o texto, mas às vezes o cliente, a editora, o autor, às vezes a editora até adota o padrão, mas o próprio cliente, o próprio autor do livro não quer. Não quer que seja caixa alta nos nomes dos autores, lá nas citações, tem que ser caixa baixa, a gente usa caixa baixa. Ou como eu acabei de citar, em vez de você repetir o nome do autor, você vai usar o nome que eu esqueci lá, que é aquele traço longo, cheio de underline, né, para repetir autor. Ou então usar a boquinha de lobo no disponível, né? Ou então a ABNT diz que a sequência das informações na referência é de um jeito, e aí a editora pega só a base daquilo e faz a bel prazer como ela acha que fica melhor. Então, o editorial ela tem essa flexibilidade, se é que a gente pode chamar assim, e acaba, não sei se facilitando ou complicando a nossa vida. Hoje eu enxergo como uma facilidade, porque existem mais possibilidades de a gente acertar, né? E aí, nos didáticos, a gente já enfrenta uma coisa um pouquinho mais hermética, né? Que eu tô falando de editorial, de editoras comerciais, editoras de ficção, não ficção, né? Quando a gente vai para os didáticos, a coisa é mais hermética, com manuais mais longos, né? E várias outras exigências que, inclusive, se referem à parte. Como é que chama aquilo? A parte ai meu Deus, de ícones do texto, né? Então, se aquilo lá é para fazer em grupo, se é uma atividade individual, se é uma atividade oral, se é para desenhar, se é para escrever. Então, muitas vezes tem esses ícones que acompanham, e aí existe um padrão para isso aparecer, né? Então, muitas vezes já está no manual como é que isso tem que aparecer. Como é que você verifica a imagem, se pode ser uma imagem só de um banco iconográfico próprio, ou se pode ser de fora, que jeito você vai dar créditos, de que forma você vai organizar esse livro, né, para além de padrões mesmo, como seria aqui o das horas que a Annelisa citou, né, então, tanto de todas as unidades de medida, ou de abreviações em geral e tal. Então, nos didáticos a gente encontra essa coisa mais hermética. No trade é uma coisa mais solta a depender da editora. Hoje eu acho que eu devo ter uns 2 clientes assim.
que são bem ferrenhos, assim, que deixam de trabalhar com a pessoa se ela não seguir o manual direito, assim, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Se o manual vem, é bom que a gente use, justamente para não ter o risco de parecer pior ainda, né? Que a gente tem o manual na mão e não está usando, tá? A Bárbara aqui tá falando que tá com gripe, né? Ai, melhoras, Bárbara. A Miriam perguntou quando você vai lançar o seu manual. O meu manual seria assim um compilado das melhores práticas de todos os outros manuais, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer fora as coisas que tem que inventar mesmo, não tem jeito, mas o que eu estou tentando fazer agora até o fim do ano na H1. Manual da FSP, manual do Estado Nono 2000. Cristina tá jantando? Ó, eu não brinquei não. Eu tô com fome, preciso comer. Tudo muito. Para mim parece que tudo é subjetivo, que foi o que a Paty comentou, né? Uma coisa de subjetividade que não é subjetividade. Não sei se vocês estão fazendo o curso que eu dei sábado de prospecção, mas na verdade eu falo isso em tudo quanto é curso que eu dou. É uma questão de conhecer o mercado, sabe? Então, da mesma forma, outro dia eu estava até comparando isso com alguma outra coisa que eu não vou lembrar o que a gente entra todo receoso, né? Porque a gente não sabe direito o que tem que fazer, como tem que fazer, mas aí fazendo, entrando em contato com seus colegas, você vai descobrindo, você vai criando um banco de dados assim, e você vê que não é tão subjetivo, né? É que existem X, N, Z maneiras, né, de fazer alguma coisa do jeito correto, né? Sobretudo no editorial. Então, você pode escolher entre essas maneiras, e na escolha, né, existe um padrão, né? Existe uma clareza. Óbvio, como eu disse, vai ter editora que vai inventar o próprio padrão, mas são minorias, né? Na verdade, de um ponto de vista assim, mais generalizado, mais genérico, a gente tem pontos de contato, né, entre os manuais, e até por isso a gente acaba ficando super confiante, né? Eu sempre conto a história de que eu recebi um teste de uma editora que eu fazia muito tempo que queria trabalhar com eles. Na verdade, eu fui contratada muito tempo atrás, mas é aquela coisa do fui contratada e nunca me mandaram trabalho. Aí, de repente, Eliana, a gente está aqui com teste, vamos fazer. Aí deu vontade de falar, já estava contratada, vou ter que fazer teste. Mas vamos fazer teste. Aí eu fiz o teste, né? E aí foi assim, mandaram o manual, o texto era assim relativamente simples, e aí eu fiz da minha cabeça. Eu falei, vou ler manual, não, tô cansada, meu Deus, eu tô morta, deixa para lá esse manual, vou colocar no padrão direitinho aqui. Aí eu fiz tudo no padrão maravilhoso, o padrão Eliana Moura de 15 anos de experiência. Aí eu anexei, escrevi o e-mail com meu relatóriozinho normal. E aí, quando eu ia enviar, de verdade, igual o filme, assim, ó, quando eu ia clicar no enviar, eu falei assim, deixa eu só dar uma olhada no manual, porque vai que tem alguma coisa que eles, né, fazem diferente. Aí eles faziam tudo diferente. Tudo, né? Então, tudo quanto é padronização era diferente. E aí eu falei, parabéns, Eliana. Aí eu voltei, li o manual, porque eu queria passar no teste, né? Aí li o manual, falei, olha o que eu fiz errado aqui, aí voltei, fiz o texto de novo, mandei, passei, estou trabalhando lá até hoje. Mas veja bem, né? Não adianta você querer assim remar contra a maré, brigar e reclamar, né? Receber o manual, olha o manual. Aí você vai pegando um macete também, né? De como é que você. Sabe aquela coisa de. Nossa, misturando, fazendo 30 parênteses aqui, porque eu lembrei. Eu acabei de editar um livro que chama Leia para Liderar. Ele já está em campanha de lançamento. Chegou hoje, inclusive, acho, na editora, e vai ser lançado dia 7 de outubro. Aí eu trabalhei nesse livro, e ele é um livro que explica a importância de ler, como você lê, se você não tem tempo de ler, como é que você se organiza e tal. É interessante. Aí tem uma parte lá em que o cara fala como é que você lê livros sem precisar ler os parágrafos inteiros, né?
E aí é muito óbvio lá o que ele fala para quem trabalha com texto acadêmico, por exemplo, ou com texto mais padrãozão, não texto criativo, né? Textos instrucionais, né? Coisas mais comerciais. E aí ele é aquela coisa de onde aparecem as informações fundamentais do texto. Então, para onde seu olho tem que olhar para descobrir o que o livro quer dizer sem ter que ler o livro inteiro. Então ele fala assim: como é que você vai ler um livro em 2 horas? Ou acelerar em 3 vezes o seu processo de leitura. Nos manuais é a mesma coisa, né? Não é leitura dinâmica. Ele explica lá que não é leitura dinâmica, ele usa um outro nome que eu já esqueci. É isso, porque eu editei o livro, deve ter 2 semanas. Mas ele usa outro termo lá, mas ele explica que não é leitura dinâmica, não é você passar pelo parágrafo, né? É um outro aspecto com base na forma como os textos são construídos. E se você escreve, você sabe que existe uma fórmula, né? Para você construir a ideia, né? Então ele explica qual que é essa fórmula e ele fala onde é que você tem que olhar para descobrir o que o texto quer dizer sem precisar ler tudo. Então, manual é a mesma coisa, a gente vai pegando jeito. Né? Quais são os pontos mais críticos, né? A que a gente tem que prestar atenção, não pode deixar passar, que jeito que você acha essas informações em manual. Então, não é uma coisa, teria que fazer um curso só de manual, mas não é uma coisa que alguém te ensine que vai ser igual sempre, é você que pega o cacuete, é você que aprende a malícia, assim, de para onde que você tem que olhar, e o que normalmente é divergente, né, de um manual para o outro. E também aprender a lidar com localizar, né? Tanto no PDF quanto no Word. Então, numeral é sempre uma questão, né? Cada editora vai querer grafar os numerais de um jeito. Uma vai falar que é para colocar em uma palavra só, se for uma palavra só. Por extenso, se for uma palavra só, tipo 20. Agora, se for 25, é para colocar no numeral, em arábico. Aí outros falam que se for idade e unidade acompanhada de unidade de medida, é sempre em numeral. Aí outros falam que se misturar numeral e por extenso no mesmo parágrafo é para você adotar um padrão só e usar o mesmo padrão no parágrafo inteiro. Em outras editoras já fala, não, é para você manter. Então você vai ler, a linha tá assim, 45 no numeral, 20 por extenso, 10 por extenso, 13 em numeral. Aí você fica assim, uma hora você está lendo número, outra hora você está lendo por extenso. Então, é importante que você pegue esse macete, você vai lá, dá um Ctrl F, descobre o que a editora quer e sai fazendo. Então, normalmente é numeral, questões de unidade de medida, abreviação, coisa de... como é que chama, gente? De dinheiro? Moedas. Que mais? Eu ia pensar em outra coisa aqui também, agora esqueci. Mas, enfim, as suas numerais, para. Então, é isso, né? Eu acho que a Annelisa, só para a gente passar aqui pelo capítulo, né? Ela fala isso eu achei engraçado. Há convenções que nos escapam a todo momento e podem fazer muita ou nenhuma diferença na compreensão das informações. Então, muitas vezes, quando você não tem um manual, e às vezes você não quer, eu não quero ficar usando manual de ninguém, eu vou padronizar o texto conforme a minha experiência aqui de preparadora, revisora, tradutora e tal, editora. Às vezes acaba sendo simples, né? Porque é isso, não vai fazer grande diferença. A diferença é uniformidade, coerência interna, é você manter o texto agradável do lado de dentro, né? No miolo. Então, quando a pessoa entra em contato, para não ficar trocando de padrão o tempo todo, que basicamente é o que funciona para tudo na vida da pessoa adulta, né? Até para fazer o currículo, né? Que eu estou explicando lá no kit de prospecção, é padrão, né? É padrão, é respeitar padrão para você conseguir fazer o olho da pessoa correr por onde você quer que esse olho corra, para você comunicar o que você quer comunicar, né? Sem a pessoa perder a informação, sem essa informação passar despercebida, né? Aí coloquei aqui, aí ela falou da experiência dela na sala de aula, né? Falou da questão da diferença da linguagem oral com a linguagem escrita, deu exemplo lá, de exemplo não, né? Contou a história do texto lá que ela pediu para os alunos passarem, né? Deu lá como é que se diz? Uma instrução, né, de como eles deveriam tratar o texto. Aí ela entra na questão dos manuais de redação, e aí eu dei um destaque assim na página 103, na 1, 2, 3, na quinta linha.
que na página 50, seção padronização e estilo, item abreviaturas e símbolos, prescreve o manual da Folha. Seu uso das abreviaturas deve ser evitado em textos. Não invente abreviaturas. Achei ótimo, né? E basicamente acho que essa é uma questão em geral, assim, não fique inventando problema, entendeu? Trabalhe as coisas por extenso e aí, sobretudo, no editorial a gente tem uma diferença bem gritante em relação a isso quando a gente está trabalhando ficção, né? A gente tem uma preferência muito marcante a respeito de coisas por extenso, em vez de numerais, por exemplo, né? Então, nessa coisa da padronização, se você vai falar metros, né? Se você vai falar horas, você não vai escrever 9H30 na ficção, né? Você vai escrever 9 por extenso, 9E6. Então, isso é algo assim que eu vejo em comum em muitos manuais, né? De ficção. Aí ela fala dos dicionários e gramáticas, né, das divergências, aí depois fala dos usos. Achei legal também aqui no final, já caminhando para o finalzinho aqui, na 110, que ela vai falar da dificuldade dos alunos lá da engenharia, né, para mexer no texto e organizar, fazer o exercício que ela tinha proposto. Aí a dificuldade alegada para alcançar a meta do trabalho era de que faltava coragem para mexer no texto alheio, assim como alguma incerteza paralisante sobre critérios de edição, o que pode, o que não pode fazer. Então, você quer a nossa vida todo dia. Alguma insegurança, alguma coragem que nos falta, ou às vezes que nos sobra, né? Muitas vezes eu converso com a gente, engraçado que a gente acha que são coisas superadas e não são. Então, direto, ó, será que estou fazendo certo mesmo, né? Direto eu vejo assim contratantes desabafarem, falando assim, não, mas por que a pessoa tem que mexer tanto no texto, né? Que a coragem é o contrário, né? Que eu tô falando, né? Então, por que mexe tanto? Por que não preserva? Por que não respeita o que tá lá? E às vezes, assim, frequentemente é o problema que a gente mais enfrenta quando a pessoa vem para mentoria, por exemplo, né? Porque é sempre esse desejo de mostrar trabalho, de mostrar conhecimento. E aí a gente fala e você fala, mas eu não faço isso. Pode apostar que faz. A gente tem uma visão equivocada da nossa própria prática, né? Por isso que esse processo de avaliação em pares, né, é tão legal. Não precisa ser uma mentoria, pode ser um colega, né? Vocês trocam textos entre si, avaliam e tal. Então, é muito interessante porque te regula de fato, né? Para entender que tipo de coragem você tem que ter, qual que é o limite da atuação, que hora que você vai mexer, que hora que você não vai. Então, achei muito engraçado esse texto, porque, de fato, é o que pode e o que não pode fazer, né? Incerteza paralisante sobre critérios de edição. Quais seriam esses critérios? E aí, sim, né, a gente entende, acho que é mais ou menos como dar pitaco num quadro, sabe? Na pintura de alguém, numa escultura, né? É complicado, né? Tem muito da nossa bagagem indo para aquele texto. Eu odeio, por exemplo, assim, eu tenho pavor quando a gente tem que aprovar capa. Eu tenho pavor. Porque assim, o que você achou? Eu falei assim, o que eu achei não interessa, entendeu? Porque quem vai decidir é você, no caso, assim, né? Se eu estou lidando com publisher e tal, você que vai decidir, aí eu vou falar que não gostei, você vai falar que eu estou errada, e se eu falar que eu gosto é porque eu estou puxando o saco, eu tenho preguiça de argumentar, né? E tal. Então, assim, eu acabo me posicionando só quando a coisa é muito esdrúxula mesmo, assim. Ó, não dá para ser assim, temos o erro X, aí uma visão um pouco mais técnica, né? Tanto sou pupila de Yuri Pavan, então, tanto de capa quanto de projeto de miolo, é uma visão um pouco mais técnica, né? De realmente critérios objetivos a respeito de como deve ser uma capa e de como deve ser um miolo. Quando a gente passa para uma ideia já mais abstrata de arte, né, em que, porque a pessoa que faz a capa, tirando assim, esses livros mais comerciais, que é só uma imagem que pega lá no banco de imagens e põe um texto em cima, né? Estou falando de capas que são realmente criação, né? Então, você tem um processo criativo ali por trás, que foi brifado, alguém pediu para seguir tal referência, e aí você tem uma capa, um papel, um acabamento, um enobrecimento, um desenho, uma ilustração,
tudo pensado para aquele livro. Como é que eu vou virar? Eu vou falar, mas não gostei. É uma criação de um artista, entendeu? É muito complexo, né? Muito complexo. Então, acho que se tivesse uma mentoria de capa, eu faria, entendeu? Em vez de fazer mentoria de revisão de texto, se alguém oferecesse uma mentoria de análise de capas, eu faria, para entender a coisa com um pouco mais de objetividade. Quando a gente faz mentoria de texto, a gente percebe que existe certa objetividade, né? Existe certa técnica, né? Certa baliza para reconhecer determinados limites, para entender o que é uma boa preparação, uma boa revisão, uma boa edição e o que não é. Mas, de fato, na parte da edição, que é o que ela está citando aqui, da incerteza paralisante, entra muito disso, né? O que vai vender, né? O que tá bom, o que agrada, o que não agrada, né? Como é que espaço que eu tenho aqui para mexer nisso e dialogar com o autor de alguma forma. Então, acredito eu, né, que essa segurança vem vindo com o passar dos anos mesmo, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer produção editorial, era sempre tudo muito assim, ai, será que, né? Mas a própria experiência te mostra, né, o que está acontecendo e para que lado você tem que ir. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Para a última editora em que trabalhei, para numerais em geral, incluindo idade, pediam para que números que contivessem apenas uma palavra eram para serem escritos por extenso sempre, mas a gente, isso está bem em alta, assim, não era uma coisa, e esses padrões, engraçado, né? Eles vão mudando, entende? Então, quando eu comecei 15 anos atrás, não eram muitas editoras que adotavam esse padrão. Hoje, mais editoras adotam esse padrão. Então, acho que uma editora vai vendo o padrão da outra e vai absorvendo, vai vendo o que ela gosta, o que não gosta e vai aglutinando, sabe? A Miriam falou, o autor do último livro que revisei me fez ser mais covarde. Ela contou essa história já, eu não podia fazer nada, coitado. O cara não queria que ela fizesse nada no texto, Deus me livre. Odeio que mexa no texto dele, cada alteração precisa ser justificada. É algo também que alguém citou aí em algum grupo, e eu falei, como assim? Que em algum curso que fizeram, falaram que preparação tem que justificar todas as alterações. Gente, isso não existe. Isso não existe. Né? Então, obviamente, acho que a gente entra numa maturidade, talvez, se eu posso chamar assim, entra numa maturidade em relação à lida com o texto, em que a gente entende, a gente prevê os problemas, e a gente entende o que precisa justificar e o que não precisa. Você fala, aqui eles não vão entender, aqui é para manter esse erro aqui, vou justificar que é para manter, que tem a ver aqui com a coerência interna do texto, né? Ou aqui eu já vi que isso aqui vai dar problema, né? Vou mandar o revisor manter. Muitas vezes eu ponho isso nos relatórios, né? E eu falo muito disso. Vou falar no curso de prospecção sábado agora e falo no revisão editorial. O relatório é um baita diferencial, porque ele é um tipo de briefing para a próxima etapa, né? Então, olha, o que eu fiz no texto foi isso, e eu vou pedir para você prestar atenção a B, C e D, né? Justamente para o trabalho anterior não ser desfeito, né? E a pessoa que está pegando o trabalho agora ter um ponto de partida, né? Existe alguém que já viu o texto, já estabeleceu, e agora existe como é que se diz? Um fio condutor, né? Para continuar aquele trabalho. Marie, você está aqui, Marie! Aí, Eli, a coisa que sou mais apaixonada é na hora de lidar com capítulo ilustrador. Amo demais. Larguei a faculdade de design, mas amo tudo relacionado ao mundo das artes. Pra gente que não vem do design, é um baita de um desafio. Eu precisei me esmerar. Esmerar, né? A palavra tá certa? Acho que é. Precisei. Esmerar, me dedicar, né? Tá certo, beleza. Porque assim, eu fui ler, né? Porque eu trabalhei. A primeira produção gráfica que eu fiz foi de revista. Então, assim, vamos entender que revista é muito mais difícil que livro. Óbvio que tem livros muito difíceis, mas revista é uma coisa assim de outro mundo. E se eu não fosse estudar, eu ia ser pisoteada diariamente no meu trabalho. Então eu fui estudar, foi nessa época que eu angariei a maior parte dos meus conhecimentos de design, né? Assim, então não sou uma especialista, mas eu consigo conversar de igual para igual, assim, com o produtor gráfico, com o designer, consigo brifar, consigo analisar, mas mesmo assim é uma coisa complexa justamente pela parte
eu estou achando feio, ou é a proposta? Será que isso aqui vai comunicar? Não vai? Aí tem um negócio do público, então, assim, é super complicado, né? Muito, é uma coisa muito mundo atual, pop, alta sociedade, ao menos os editores de revista que trabalham isso, é bem complicado. Nossa, na revista, assim, entrava em desespero. Eu acho que foi bem um ano para eu pegar assim, o ritmo da coisa e os designers me respeitarem também, porque tem isso, né? Para você conseguir que eles façam uma alteração que você está pedindo, que você tenha a visão do todo, né? E aí sempre tem essa coisa também do design ficar a serviço do próprio design, e não o design a serviço do conteúdo que ele está comunicando, né? Então, complicado. Deus nos livre disso, não sei do que você está falando, Miriam, não sei se é do design da capa. De ter que justificar tudo que a gente fizer na preparação, né? Não dá, gente, não dá. E a Suzy falou, esses relatórios são muito bons. Tem designer que não aceita críticas. Eu trabalhei com vários, assim, tanto que todo esse processo da minha entrada, assim, oficial no mundo editorial foi muito traumatizador. Porque justamente por isso, né? E aí foi por isso que eu resolvi trabalhar sozinha, e por isso que eu passei anos trabalhando sozinha, né? Porque foi muito traumatizante. E agora eu já estou vivendo experiências bem melhores, né? Então, acho que também a gente cresce, né? Aprende a entrar por um ouvido e sair pelo outro, aprende a lidar com o processo da gestão de crise, vai ficando mais fácil, né? Enfim, e aí, para mim, sobre o capítulo 4 dos padrões, é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa que chamou a atenção? Senão a gente já passa para o 5. Não. Então tá bom, então vamos para o 5. Eu não sei se eu deixei de enxergar alguma coisa aqui no capítulo 4 dos padrões, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Essa percepção de que de fato não dá para se prender, né, a um formato só. Tá. Bom, no capítulo 5, ela vai para uma parte que é muito gostosa, né? Que é a parte da produção editorial. Então, para quem não conhece, né, como funciona a produção editorial, é um prato cheio, né? E aí você vai ver justamente como começa, como é que a produção editorial, na parte mais que pode ser a mais subjetiva possível, que é a produção editorial independente. E aí eu fui lendo aqui e identificando todas as minhas crises quando eu comecei, porque eu cometi erros, né? Quando eu comecei na carreira, eu lembro que a primeira produção editorial que eu fiz, eu não coloquei as coisas claras em contrato. Eu fiz um contrato, mas ele era mais para falar sobre pagamento, sobre desistência, essas coisas assim. E aí eu não coloquei lá quais eram os direitos do autor, né? Por exemplo, ele tinha me dado um livro de 300 páginas, então o texto tinha que estar estabelecido, ele não podia ficar adicionando página toda hora, né? Esse vai e vem aqui que ficou do editor, né? Ele falando, você vai pôr mais uma página, mais duas, mais 5, tem que fechar caderno e não sei o quê. Então, é muito simples depois que você pega o jeito de controlar esse processo, né? Porque a gente tem, talvez, essa insegurança e esse medo, essa incerteza na produção editorial seja até muito mais sejam até muito mais óbvias para a produção editorial do que para a preparação e para a revisão. Porque, em geral, quando alguém manda um texto para preparação e revisão, já existe mais ou menos esse processo de, olha, o texto está pronto, agora tem que revisar para poder diagramar. É óbvio que tem cliente que vai pedir para adicionar página e mudar texto depois da revisão. Por isso que é tão importante usar o contrato, porque você vai mandar na proposta já para ele quais são suas normas. Você vai falar, olha, depois que o texto é enviado para a primeira revisão, eu aceito ou não aceito? Aí você vai ver, aceito 3 alterações apenas, sabe? Apenas 2 retornos de texto, você tem direito a 2 retornos, né? Sinalizando para mim onde você alterou na hora que você leu. Depois disso não tem mais. Se eu estou na produção editorial, eu falo assim, olha, a gente está fechando uma produção editorial de 100 laudas, né? Então, estamos assinando o contrato aqui, são essas 100 laudas. Né? Eu não vou ficar refazendo orçamento, indo e voltando, né? Então, esse processo aqui que a Ana descreve é muito amador, né? Muito assim, vamos indo, vamos fazendo, vamos ver o que dá,
manda para uns amigos darem umas opiniões, volta. Aí eu acho muito engraçado lá, acho que já fala para o fim, a hora que ele fala do... Quer ver? Peraí. Na página 131. Façamos o seguinte, quando ele estava com a questão da capa, né? Tentando aprovar a capa. Façamos o seguinte: prepare um briefing organizado e sucinto, por favor, de como você e todos os seus amigos e chefes querem a capa e me mande. Assim, para de me encher o saco, né? Enfim, então, assim, a produção editorial, ela é mais ou menos. Mais ou menos não, ela é muito parecida quando a gente trabalha com o autor independente quando a gente trabalha numa editora comercial, né? Existe uma crise com esse nome independente aí, né? Mas não vou entrar nela, já estou falando disso há um tempo, né? Falar que é mercado independente ou que é mercado alternativo, né? Na verdade, a Ana vem aqui descrevendo muito bem essa situação que continua, assim, parecida, que essa situação é de 2002, né? Se eu não me engano, continua muito parecido, né? O mercado tem pouquíssima abertura, né, para novos autores. Então, a trajetória do autor, se for de literatura, então socorro, costuma ser, né, autopublicação, não tem muito para onde correr. Ele se lança no mercado, né? E a partir disso ele agrega uma audiência, e aí sim ele começa a ter um direito, né, de ser procurado, de começar a negociar os textos dele e conseguir um contrato numa editora comercial e tal, né? Então, ela descreve isso aqui muito bem, esse processo continua muito parecido, e quando a gente entra na editora, obviamente, que é o que eu tento trazer também, né, para essa produção editorial para autor independente, trazer essa seriedade do processo, né? Essa organização, essa metodologia, né? Aqui para o nosso trabalho com o autor direto mesmo, com o cliente direto. Então, não há necessidade de a gente ficar sofrendo, vai texto, volta texto e faz 20 vezes, e aí paga e tem que pagar a diferença, e revisou e alterou depois da revisão, sabe? Não existe essa necessidade. A gente consegue controlar por meio de contrato quais são os direitos do cliente para a gente sofrer menos. E dentro desse processo de PE para autor independente, também é super possível fazer o quê? Assim, não que a gente faça tudo, porque aqui ele fala, né, que ele fazia a capa, né, o miolo, ele mesmo fazia, né, e ficava negociando com a gráfica. Então, quando a gente não sabe, né, fazer, a gente pode mediar, né, e ela fala muito disso aqui, né, desse papel mediador do editor, né, não exatamente um editor de texto, vocês perceberam? Né, com o texto em si mesmo, ele não trabalhou. O papel dele é organizar para imprimir esse livro, né? Vamos fazer o livro tomar forma de livro, fechar caderno, fazer orçamento em gráfica, pensar em lançamento, pensar em texto de orelha, né? Que texto de orelha que tem que aparecer nesse livro, pensar em texto de quarta capa, né? Pensar em marketing, em convite. Então, tá tudo envolvido aqui, né? Então, no processo, a gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente consegue fazer essa mediação com outros profissionais. Então, sempre que eu fiz PE para autor independente, eu já explicava que que eu poderia, a gente combinava, eu falava, você quer que eu faça mediação, né, que eu conduza o processo para você? Vai custar tanto e eu vou cobrar uma porcentagem de cada prestador de serviço que eu contratar. Então, quando eu ia contratar um prestador, eu já combinava com ele, né? Que dentro do valor que ele ia cobrar, eu ia colocar um valor a mais e avisar o cliente que era comissão para eu brifar, para eu organizar, né? Para eu cuidar de todo o processo, conferir se tudo estava tecnicamente correto e tal. Então, é uma boa forma, se você se especializa, de ganhar dinheiro, é divertido, assim, é dinâmico, né? São muitas coisas das quais você tem que cuidar, não é fácil, sempre vai esquecendo alguma coisa. Mas, enfim, ela descreveu muito bem, com muita similaridade, esses processos, né? E aí ela fala, e aqui eu sinalizei aqui na página 119, né? Que ela fala, muito embora mercado editorial, vou ler do começo, pequenas editoras, muitas vezes constituídas por apenas uma pessoa,
passaram a atuar fortemente em uma órbita do mercado editorial, que, muito embora pareça marginal em relação a outras, mostra-se cada vez mais forte e influente, o suficiente para atrair a atenção de editoras maiores. Então, é o que eu estou comentando, né? Essa crise do independente, né? Do alternativo, né? Da editora marginal. Então, a gente tem uma visão, assim, meio, talvez, datada a respeito disso, né? A editora não está andando na margem, ela é pequena, ela pode publicar menos, ela está vendendo bem e está tendo um papel importante no cenário, né, editorial. Então, por isso que muitas vezes eu falo, a gente vai trabalhar no mercado editorial, e aí o objetivo é sempre Companhia das Letras, né, e Record, e Planeta, e sei lá, e aí você fica mandando currículo para lá, é muito mais difícil de entrar quando as editoras menores não estão sendo visadas, né? Então, se você estuda o mercado, você entende quais são as editoras que estão nessa situação, nesse cenário, você consegue uma abertura maior para entrar, né? Consegue viver experiências mais, como é que eu vou dizer? Não é personalizado, experiências, sei lá, mas é como se fosse personalizado, mas não é essa palavra. Experiências mais próximas ali, né, da realidade desse mercado, com mais tempo, às vezes, com mais atenção, com mais abertura para feedback, né? Então, é uma ótima maneira de você começar. Eu sempre falo, comece pelas editoras pequenas, né? A Marta falou, eu prestei serviço para uma editora que cobrava a publicação do autor, não o deixava opinar na diagramação e ilustração, cobrava para imprimir, tinha direitos da obra por 5 anos e não divulgava como prometia. Não, não é comum, não. É comum essa postura no mercado? Não. Não é, mas você encontra de tudo no mercado, né? Tem que ficar esperto. Existem editoras de autopublicação muito sérias, fazendo tudo direitinho. Esses dias uma mesma me procurou porque queria publicar minha dissertação. E aí achei até legal a proposta, achei até interessante. Era assim, eles iam cuidar de todo o processo editorial, mal sabem eles que eu não ia deixar, vai deixar outro, quem que vai revisar meu texto? Tá bom, né? Que vai revisar meu texto, quem eu quero que revise meu texto, né? Então, mas não falei isso, porque eu nem entrei em detalhes, mas eles falaram, a gente cuida de toda a produção, a gente vai tratar seu texto e tal, diagramar, fazer capa, patati. Imagina a capa que ia ser um Tolstói, assim, barbudo, na capa, assim, a mais óbvia possível. E aí, o contrato lá era que eu tinha que comprar, eles iam mandar rodar, acho que 500 exemplares, e eu tinha que comprar, não sei se era 80 ou 100 exemplares, eu sei que ia dar com preço de capa, que ela calculou por baixo lá, R$1.700, 1.800 arredondando. Era o que eu tinha que pagar, só isso. Eles iam ficar responsáveis pela distribuição, pela divulgação, se eu quisesse fazer lançamento, evento de lançamento podia fazer, mas o que me incomodou? Esses R$1.800, vou arredondar, iam voltar para mim em livros, porque eu estaria comprando uma certa quantidade dessa tiragem. E aí eu tinha que vender. Vou vender isso onde? Que hora? Mas aí eu não estou te entendendo, que eu vou ficar com esses livros aqui na minha casa para quê? Né? E aí eu não me interessei, até porque tem proposta para outra editora, outro tipo de publicação. Eu falei, não, já estou com outra proposta aqui, vou fazer de outro jeito. Mas faz sentido para alguém que circula, né? Um palestrante que está toda hora dando palestra, ele leva os livros debaixo do braço e vende os livros, né? Faz evento, ou dá aula, um professor, pega e leva 5 livros na bolsa toda vez que vai dar aula e fala do livro, aí os alunos compram, mas assim, no meu caso, vou vender para quem? E vou ter que ficar indo no correio, mandar livro para as pessoas? Não faz muito sentido, né? Então foi isso. Então, para vocês terem uma ideia, né, de como tá, já tem editora que cobra mais caro, né? Eu achei muito barato até, assim, achei bem tranquilo. E eles ganhariam em cima dos outros livros que eles fossem vender, né? Enfim, e aí eles venderiam pelo preço que eles quisessem.
E aqui ele vai falando, né, da questão das redes, ela vai falando das redes que se formaram, né, com a internet, redes de autores, de escritores e tal. E aí eu achei ótima essa parte aqui na página 121, logo no comecinho. A literatura brasileira contemporânea deu mais um salto em direção a uma renovação que grandes editoras não eram capazes de fazer, constrangidas por uma lógica que não podia mirar a literatura em primeiro plano, que é essa coisa, né, de publicar literatura, né? Grandes editoras não conseguem se arriscar muito, né? As editoras menores conseguem dar esse salto. Aí, embora não fosse a situação ideal, a edição autofinanciada foi a saída para que escritores dessem a conhecer suas obras, que, no entanto, encontravam problemas para circular, se distribuir e se fazer lidas, que é a maior dificuldade mesmo. Aprendizes das novas tecnologias, no entanto, esses autores utilizavam a web e todos os canais dos quais dispunham para mostrar suas produções e falar de sua criação. Aí, na página 122, ela começa a falar da própria correspondência, né, entre o editor e o autor, aí tem várias horas aqui para morrer de rir. Aí, quase no final da página 124, fala os aspectos da negociação entre editor e poeta, né, em relação à avaliação do original, produção, que é o texto, e a parte do design, marketing, lançamento e distribuição, e pós-lançamento. Então, basicamente, é isso aqui que funciona em qualquer produção editorial, né? E aí ela vai mostrando e insistindo nisso, né? Que o editor aqui é como é que ela chama? O nó, né? O nó para a rede. Então, é o cara que fica mediando, conectando, né? Fazendo o livro conseguir se materializar, mas não é o cara especificamente que está debruçado sobre o texto, né? E o que a gente tem conversado desde o nosso primeiro encontro, né? A respeito do Em Busca do Texto Perfeito, que é essa coisa, inclusive eu estava falando sobre isso, falei com a Lucila no rodapé, fui no evento agora do Yuri, né, do CELB, que é o Laboratório de Publicações Lima Barreto, lá na UF, na verdade aqui, que eu ainda estou aqui, aqui no Rio, e aí conversei com várias pessoas sobre essa, eu não sei como chamar isso, mas é essa movimentação do mercado em relação às atribuições das funções, né, que a gente tem conversado desde o nosso primeiro encontro, que é o editor imerso num volume, numa velocidade de publicações, né, nunca antes vistas, né, então ele precisa cuidar de muitas coisas burocráticas. Hoje mesmo eu estava pedindo assistente editorial na editora, porque não dá para cuidar de texto e fazer contrato, entendeu? Não dá para cuidar de ficar brifando capa e vendo projeto e corrigindo coisa e lendo 300 páginas por semana e tendo que fazer planilha, né, de valores, de custos e tal. Então, por isso que entram os estagiários, né? É um momento de estagiário e de assistente editorial aprender a mexer nessa parte, né? O editor já foi, o editor tem que estar preocupado com as coisas mais macro do processo, né? Sem fazer microgerenciamento. Então, eu conversei muito com a galera lá no congresso, no evento, sobre isso, né? Do editor estar muito preocupado com muitas questões burocráticas e aquilo que a gente conversou, o preparador. Como é que se diz? Ai, eu queria tanto que meu cérebro voltasse, eu queria tanto. Absorve. O preparador absorve, né? Não tudo, às vezes sim, né? Da função do editor diante do texto, né? E o revisor vai assumir o que o preparador deixou de fazer porque estava preocupado, né, em fazer a função de edição. Então, é uma coisa que, assim, não tem como brigar muito. Eu não sei como está na realidade de vocês, na minha é uma realidade, assim, absolutamente cotidiana, essa realidade. Como editora, muitas vezes eu não tenho tempo de ler o livro inteiro antes de mandar para preparação. Então, eu tenho uma noção geral do livro, né, do que ele fala, o que ele traz. Eu percebo por essa noção geral do que eu preciso em termos de design da informação, e eu peço para o preparador. Isso não sou só eu fazendo. Quando eu estou na função de preparadora, também vem esse briefing para mim. Olha, eu quero que você separe 3 frases de destaque para cada capítulo. Olha, eu quero que você
organize as notas de rodapé, veja se precisa ter nota. Eu quero que você veja se tem alguma questão sensível. Eu quero que você sugira boxes, né? Eu quero que você sugira olhos. Então, assim, é a edição, né? Na etapa da preparação. Então, não tem muito para onde correr. E aí que eu ia falar, que eu estava falando, que eu não sei da experiência de vocês, mas na minha experiência, inclusive, o valor da lauda está ficando na média dos 7 a 9 e não dos 5 a 8, como eu costumo dizer, justamente por causa dessa absorção, dessa velocidade grande de publicação, né, de volume e de tempo, né, velocidade mesmo, e a função do preparador ser muito decisiva na qualidade do livro, entende? Na qualidade no desenho que esse texto vai ter na página como matéria, né, como materialidade do texto. Então, ou a gente acorda para isso, né, e oferece isso, né, como um diferencial do nosso trabalho para ocupar esse espaço que está vazio no mercado, né, desse cuidado do texto de uma maneira, um tratamento editorial, né, muito mais aprofundado do que apenas uma preparação. Ou a gente vai ficando para trás, sendo substituído por quem está fazendo isso, está oferecendo isso, né, sem cobrar nada mais, né? Então, aí, o sem cobrar nada mais tem essa ideia que eu acabei de falar, que a média de mercado está subindo, entendeu? Então, não é assim, todo mundo pagando R$2 a lauda, é o que eu falei sábado no curso. Fura a bolha, você tem que furar a bolha, e você fura a bolha tendo diferenciais a oferecer, entendeu? É assim que você fura a bolha. Quando você consegue furar a bolha, você vai ganhar R$12, 14, 16, 24, dependendo da editora, dependendo do nicho, você consegue fazer valores que você não vê em determinadas bolhas, né? E aí você consegue trabalhar menos para fazer mais dinheiro, que deve ser o objetivo de todo preparador, revisor e editor. Não precisar trabalhar 90 horas por dia, né? E ficar tonta. Eu precisei parar ontem, eu tô falando da hipocrisia, a gente vê por aqui, porque eu tô trabalhando muito também. Mas eu tava com uma dor no ombro que eu tive que parar. Foi 2 dias com o braço dormindo, sem sentir o mindinho. Então, assim, são consequências muito graves que a gente tem, né, desse excesso de trabalho. Não tem que romantizar, tem que descansar mesmo, e tem que se esforçar para conseguir furar a bolha e conquistar valores melhores, para não passar por esse sofrimento, assim, né. Ok, aí achei interessante que aqui ela passa tô na página 128, né, da produção, e aí ela fala que um dos pressupostos lá do editor é que o autor do livro vai ter pouca influência sobre a produção e o design da obra, então você não vem encher o saco. Tanto que ele vai lá reclamar da capa, né? Então me fala o que seus chefes e todos os seus amigos estão querendo para essa capa aí, já que eles não gostaram, né? Aí também na página 129 vocês veem uma descrição muito real de como a gente trabalha com a gráfica, né? Existe um documento chamado descritivo, que é o que a gente envia para a gráfica para poder reservar a máquina para rodar o livro, né? Então, nesse descritivo, a gente diz quantas páginas vai ter o livro, ou pelo menos a previsão, depois a gente tem que atualizar. A gente tem que dizer que papel que a gente vai usar, ou pedir para eles indicarem dentro dos papéis possíveis que a gente quer qual papel está disponível naquele momento, não é sempre o mesmo papel, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de um papel e ir para outro. A gente diz se é capa dura, se é brochura, a gente diz que tipo de costura a gente quer, a gente diz qual que é a tiragem. Normalmente aqui, por exemplo, ele falou 500 exemplares, né? Aí a gente pede uma tiragem de 200 exemplares, de 500 e de 700, né? Justamente para ver a variação, né? Porque quanto maior a tiragem, menor é o preço de capa, menor fica o preço do livro, tá? A gente diz quantas cores a gente quer. Então, se é um livro que vai ter um miolo colorido, pode ser 4x4, pode ser 3x3, né? Se é uma capa, a capa normalmente é 4, né? 4 cores, 4x0. O que mais? Então, tem que indicar essas questões das cores. Se não for, eu falo que é uma cor só, né? No miolo. Eu falo qual que vai ser o papel da capa, etc. Esse tipo de acabamento também, laminação fosca, né? Se vai ter algum enobrecimento, né? Hoje a gente estava aprovando um livro que vai ter como se fosse uma sobrecapa, assim, que eu esqueci o nome, de acetato. Jacket, beleza. É Marie, né? Olha ela aí, ó. Gente, Marie vai dar curso no fim do ano, vocês fiquem espertos, que tem curso da Marie no fim do ano. Obrigada, Eli.
Então era um negócio lá de acetato e tal, e aí o acetato mesmo fez a orelhinha para prender na capa e patati, então aí já encarece o livro. Então você tem que ir explicando, né? Falando com a gráfica tudo que você quer, tudo que vai ter, para você conseguir um orçamento e a partir daí ver se você vai pôr mais coisa ou vai tirar as coisas do livro se ficar muito caro, né? Então, isso aqui é muito real, né? Obviamente, aqui tá bem amadorzinho, né? Os negócios tudo jogado assim, mas a gente manda organizado, né? Como é que vai ser a capa, e como é que vai ser o miolo, e qual que vai ser a nossa tiragem, né? Ela fala aqui do que é discutido e tal. Aí aqui eu grifei ela falando, né, que ainda estava tendo ajuste, né? O livro estava lá na frente e o cara não parava de ajustar texto, né? Isso é desesperador, né? Não deixem isso acontecer na vida real se você for pegar uma PE para fazer. Se você, obviamente, tudo tem contexto, né, gente? Então, você pega um livro de um autor famosão que vende pra caramba, se o cara quiser arrumar, tirar o livro da gráfica e voltar para trás, provavelmente todo mundo vai se render. Todo mundo vai falar, sim, senhor, né? Porque ele tem uma trajetória aí, né? Tem uma autoridade conquistada, mas no geral a gente não lida com autores assim, né? E a gente coloca um limite realmente para não estabelecer esse texto o mais cedo possível, para poder ter o livro, a maior segurança possível de que o livro está realmente bem feito, né? Bem acabado, bem arrumado. Aí eu coloquei aqui, fiz uma setona assim na página 130, na hora que ela fala assim, posso mexer, né? Aí esse é o único momento em que o próprio editor se propõe a editar o texto. O editor foi editar, porque no resto ele estava fazendo só produção editorial, né? Então ele não estava indo a fundo no texto. Isso é muito real, né? Como a gente tem visto. Quando a gente faz PE para autor independente, na minha prática, eu ponho os valores todos separados. Eu falo, olha, eu vou coordenar o processo editorial para você, sem problema. Vou contratar as pessoas, vou te indicar os profissionais, parará, mas eu vou fazer uma etapa de edição, e essa etapa de edição custa X. Então, o meu pacote de produção editorial é X, entendeu? E às vezes eu ofereço, já põe a preparação, já põe a revisão, e aí eu decido durante o processo se sou eu que vou fazer, se eu vou passar para outra pessoa, né? Mas assim vai. Aí aqui na página 131, né, ela fala quase no finalzinho, a despeito de editor desejar manter sempre distância entre a criação e os pitacos autorais, diante da situação de autofinanciamento, o poeta acabava influenciando muito os rumos do projeto, principalmente de capa, né? Uma coisa, eu não sei, Marie, o que você acha, assim, quando você está numa produção independente, fica muito maior essa influência do que quando a gente está numa editora comercial, né? É que assim, a gente vai ter que tentar chegar num meio termo, né? Porque senão vai ser complicado. Mas o que tu acha de mais diferente, assim, ali? Entre autor independente e entre editora? Nesse sentido. Sinceramente, hoje em dia eu levo os dois do mesmo jeito. Eu acho que o segredo é conseguir fazer no autor independente ele entender que existem prazos, existem limites, existem regras. Ó, eu te dou o direito do texto voltar 2 vezes e acabou. A gente estabelece o texto na etapa X, depois disso você não mexe mais. Se você mexer, ou eu largo esse trabalho, ou você vai me pagar o dobro. Você tem que fazer umas ameaças. Eu tenho a maioria das pessoas com quem eu passo trabalho nesse caso tem tipo até tanto de alteração incluso, depois disso começa a cobrar. Ou então 2 alterações possíveis, mas dentro de, sei lá, 20 alterações dentro do texto, sabe? 2 idas e 20 alterações dentro do texto, coisas assim. Eu acho que é justo, acho que ficar bom para os 2 lados e depois... E dá um senso, né, de responsabilidade para o autor. Exato. Só, não é casa, não é bagunça. Exatamente. Né? É porque o papel dele é muito trabalhar antes, por isso que a gente fala, passa por uma leitura crítica, passa por uma betagem, passa por uma leitura sensível, sei lá, tem tanta coisa que pode fazer, para quando chegar nessa etapa o texto tá redondinho, perfeitinho, porque senão vira bola de neve, não dá. Vira. E é uma canseira. O que eu falei que eu fiz errado no começo da carreira, eu acho que foi a primeira PE que eu fiz. Se eu não me engano, foi a primeira PE, assim, de autor independente. Eu não coloquei os limites, então o cara não terminou o livro até hoje, gente. Eu não sei se ele morreu, eu te juro, eu tenho os e-mails. Eu não sei se ele morreu, eu não sei se ele ficou bravo, eu não sei se ele desistiu,
Eu sei que era sempre assim, ele queria ficar me mandando um negócio, aí eu estabelecia, e ele, não, eu alterei, porque agora no capítulo lá na frente, era um romance histórico, assim, cheio de detalhes, então tinha que estar tudo muito bem amarrado, ele tinha todo um mapa, né, de toda a história, Sim. mas assim, não andou, e aí eu falava, não sei o que fazer, porque eu não pus a regra. Eu passei por 2 casos, assim, recentemente, ano passado, era um livro de poesia, a autora, ela faz parte de várias academias de letras de vários lugares, assim, ela toda, já ganhou um monte de prêmio, só que ela não tem uma obra sem ser em coletânea, antologia, não tem uma obra, sabe, uma coisa, um romance, uma coisa assim. Aí ela queria transformar as poesias dela em romance. Aí o que ela fazia? A gente combinou um pacote, né, eu fiz com ela o que eu faço, né, que é a mentoria de acompanhamento, a mentoria de leitura crítica, enfim. E aí ela ficava, ou de criação também, no caso dela seria uma parte de leitura crítica para avaliar o conteúdo que ela tinha e de criação para a gente criar esse romance baseado. E aí ela ficava me mandando, o combinado era, ela me mandava 100 poemas que ela tinha, dentre esses 100 eu fazia uma leitura crítica, a gente selecionaria e começaria a parte da criação. Mas toda semana ela dizia que fazia poema novo, então ela me mandava toda semana uns cinco poemas novos. E eu ficava assim, não, deu, chega, não dá mais. Aí acabou que chegou no momento que ela terminou a parte que ela tinha, mas ela tá sempre criando coisa nova, e não deu mais. Ela parou, trancou, foi fazer outras coisas, e aí, sei lá, de 2 meses eu mando mensagem para ela. E aí, como é que tá o projeto? Vamos continuar? Tá de pé? Não sei. Ela me pagou o que ela devia e tudo, mas assim... Isso que é ruim, porque aí você fica, meu Deus, eu tenho que entregar o trabalho. Exato, agenda, eu preciso terminar isso aqui. E aí tem um outro caso, que é um autor que é de fantasia também, que ele está escrevendo há 10 anos. Ele chegou para mim também, mundo à parte, ficção, ele chegou para mim em 2020, com o livro terminado. Ele tinha até feito uma versão na Wiclap, assim, aquela gráfica sob demanda, né, para ver como é que ficaria e tudo. Só que eu comecei a fazer a leitura crítica e tinha muita coisa para alterar, estava sem coesão. Ficção, ela tem que ter verossimilhança, ela tem que estar coesa. Só que nisso, ele se perdeu muito na escrita. Aí tem coisas sobre neurodivergência, né, que a gente estava vendo, assim, dele também conseguir se conhecer melhor. Mas no final a gente conseguiu até produtora de cinema para ele enviar o original. A gente recebeu uma negativa que o final ainda estava muito aberto e o livro estava muita coisa. Não tem hoje como no Brasil ter cachê para uma produção dessas. Ele teria que diminuir. Aí que ele surtou de vez. Como tirar e cortar coisa? E é isso. Ele fica me mandando mensagem, acho que todo dia ele me manda. Cortei isso, fiz aquilo. E não terminou isso. Eu fico... Que bom, isso, vamos lá. Quando quiser voltar para a mentoria, volta. E aí? Nossa, meu Deus. É isso, é a crise. Mas acho que os grandes segredos aí para quem está começando e vai pegar a sua primeira PE é isso, assim. PE, mentoria, tudo envolvido, né? É estabelecer em contrato mesmo. Quanto tempo vai durar? Acho que isso é o mais importante. Assim, você tem até tal dia para me mandar o seu original. Eu tenho até tal dia para te responder. Aí o processo de ida e volta pode ser em 3 vezes, e a gente tem que terminar isso até tal dia. A partir disso, o calendário é esse, e o livro tem que estar pronto até tal. Depois disso, o contrato encerrado. Tipo assim, se você não me mandar o seu texto, se você ficar enrolando, se você quiser aumentar 300 páginas e nunca terminar, chegou essa data, está finalizado o contrato, acabou. Aí porque você bota medo na pessoa e no fim as pessoas gostam disso. É bom, é importante, elas gostam que você puxa a orelha. Eu acho que eu só... Porque assim, eu fico esse jeitão, assim, cheio de tatuagem, carinha de bebê aqui, mas eu vou puxando as orelhas, aí dá certo, porque senão não dá. Senão eles tomam conta. Esse que eu falei que chegou em 2020, para mim, foi logo quando eu criei a Conselhos, a agência, né? Eu tinha criado ela em janeiro, então eu ainda estava muito inexperiente e a gente acabou criando um vínculo de amizade. Então, ele saiu da mentoria, mas o vínculo de amizade ficou, então eles se acham o direito de ficar mandando essas mensagens o tempo inteiro. E aí não tem que fazer. Agora, com os outros que vieram depois, essa mesmo que eu falei das poesias, aí eu já, diferente, o tratamento é outro, paramos aqui, ela me pagou o que devia, é isso. Eu fico atualizando só para ver se vamos finalizar, mas assim, tem a cobrança. E é poucos casos, mas a gente tem que saber separar muito bem esse lado da amizade. E eu já vi casos contrários, por exemplo, eu indiquei uma autora que eu fiz a parte de leitura crítica, eu indiquei para uma
uma menina que foi minha assistente, que ela faz revisão agora, de gravação, enfim. E aí eu indiquei, e ela estava sem ela não tem muito esse tato do falar, do negociar e tudo mais, e a autora achou ela muito grosseira, e acabou desistindo, preferiu pagar a anulação do contrato, rescisão do contrato, Quebra de contrato, contrato, sei lá, porque ela queria lidar com alguém que ela pudesse dialogar mais. Que ela colocou muito limite, o que é bom, é importante para nossa saúde mental, né? Mas, tipo, ela não falava pelo WhatsApp, só por e-mail. E acabou criando uma coisa muito séria, muito sem... E aí a autora achou melhor romper e pegou outro profissional. Então, acho que é o limite, a gente equilibrar, né? Isso aí, adorei o depoimento. Gente, olha só, eu acho que é isso que eu tinha para falar a respeito desses 2 capítulos. São bem práticos para a gente, né? Na verdade. Vocês querem pontuar mais alguma coisa, algo que chamou a atenção, alguma dúvida que ficou? Tá tudo certo, tá tudo bem? Três. Opa, acho que está tudo bem. Ok. Beleza. Nosso próximo encontro, nosso último encontro. Conseguimos, gente! Chegamos! Tcharam! E aí eu acho que é um dos encontros mais legais, que é o de revisão de literatura, né? Revisão de textos e experiências com o literário. Eu tenho me especializado muito nisso aqui, mas a gente vai seguir, não vou dar a minha aula sobre, a gente vai falar aqui do texto da Annelisa, mas tem sido um tema, assim, muito caro para mim. A gente não tem, né, muita diretriz sobre isso para trabalho com texto literário, e eu ainda acho que ainda precisa ir mais fundo, assim, estou me preparando para construir alguma coisa assim mais técnica a respeito, porque eu acredito na revisão de texto literário, não apenas nessa coisa assim, abordando a sociolinguística e manter o texto porque é criativo, porque é mas do ponto de vista da teoria e da crítica literária mesmo, sabe? Inclusive, não sei se a Amanda está aí, não estou vendo aqui. Mas a gente está pensando, inclusive, a gente já põe em votação para vocês. O que vocês preferem fazer, se vocês querem continuar o grupo, se não querem. E aí a gente estava pensando em fazer um grupo de estudos, não de um livro só, mas de alguns textos de crítica e teoria literária, justamente para trabalhar esse embasamento, assim, sabe? Para a revisão de literatura. Outra opção algumas pessoas pediram para ler o livro do William, né, que é o Tudo Converge para o Texto, né, ou escolher outro livro. Então, assim, tudo dá muito trabalho, tudo é muito doido, né, mas a Amanda se prontificou a me ajudar, inclusive, e aí eu meio que me animei, mas a gente, assim, tem que pensar quando isso vai começar, dar um descansinho agora também, né, e aí a gente vai montar mas eu vou pôr a votação lá no grupo para a gente, né, conversar junto. Não precisa ser alguma coisa longa, né? Acho que nessa ideia, assim, também achei que fazer um intervalo de 15 dias é muita coisa. Eu não gostei da experiência do intervalo de 15 dias entre uma leitura e a outra. Talvez fazer assim, toda semana, tipo, em um mês você já fecha. Você fez 4 encontros, pá, fechou. Aí dá um mês de descanso e faz alguma outra coisa, né? Então, talvez fique mais prático e tal. O pessoal, que massa, queremos tudo com você. Olha que eu levo vocês, hein? Não sei não, vai que eu apronto. Mas é isso, gente. Então, estamos com essa ideia. Vão remoendo aí, que aí depois a gente faz uma votação lá no grupo e vê para que lado a gente vai, como é que a gente faz. E é isso. É bom porque é um jeito de forçar a gente, né? A falar, a estudar, a comentar. É muito bom. Tô vendo mais ele que meu marido. Sai dessa! Me tira dessa, me inclua fora dessa. Gente, então é isso. Vou lá, vou comer, que eu tô com fome. Bom descanso para vocês. Lembrando que eu só não fiz o link ainda com todas as gravações, porque não deu tempo mesmo, tá? Então, a hora que tá aqui na minha lista, até o finalzinho do curso, do grupo de leitura, eu faço, vou colocar tudo lá, vou dar um tempo para você. Não, ia fazer o playlist, né? Faça a playlist do YouTube e vou passar para vocês, tá bom? Então é isso. Beijos, beijos, bom descanso. Deixa eu parar de gravar aqui.
Gravação, para a gravação. Tá.